ganhando muito e fazendo pouco, e ganhando pouco e fazendo muito. Bom, pode parecer aí meio confuso para você que está do outro lado, mas o fato é que muitas vezes não importa o quanto você está ganhando, e sim da forma que você está realmente investindo, da forma que você está gastando esse dinheiro. E o fato é que existe uma diferença grande entre investir e gastar. Quando você está gastando, você não está preocupado com o retorno. Quando você está investindo, você está preocupado ou preocupada com o retorno. E esse retorno, muitas vezes, ele pode ser ativo ou passivo. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer uma grande diferença na sua vida. E entenda agora que algumas pessoas passam o tempo inteiro fazendo aquilo que elas acham que está correto, sem base de conhecimento nenhum. E daí é claro que as coisas vão realmente ficar ruins, hora ou outra. Então é importante que você deixe o sentimento, as emoções de lado e comece a ser mais racional. Isso está relacionado a usar a inteligência. Não significa que você seja mais inteligente do que os outros, mas significa que você tem um conhecimento que talvez uma boa parte aí, uma boa parcela realmente das pessoas não tem. E isso não te faz melhor, só te faz, na verdade, com que você tenha uma vantagem, na verdade, sobre a sua própria vida e não sobre a vida de ninguém. Então vamos lá. Primeiro, é importante você entender sim que o fato de ganhar mais dinheiro não faz com que você faça mais do que quem ganha menos. Por quê? Muitas vezes as pessoas estão ganhando um determinado valor e daí elas mesmas começam a trabalhar em alguma atividade, numa empresa, ganhando pouco. E daí o tempo vai passando e elas vão, na verdade, sendo promovidas muitas vezes e passam a ganhar mais. Claro que de acordo ao mérito de cada um, tá? Não vou entrar aí realmente em alguns assuntos, né, que na verdade não vem ao caso agora, né, porque eu entendo que trabalhar realmente em uma empresa é muito complicado, porque às vezes acontece algum tipo de injustiça e vemos algumas pessoas serem promovidas, né, e não concordamos com essa situação. Mas enfim, isso não está, na verdade, sob o nosso controle, né? Então, sendo justo ou injusto, as pessoas estão trabalhando, elas são promovidas, elas passam a ganhar mais, entenda dessa forma, e daí então, elas ganhando mais passam a fazer menos do que faziam antes. Por quê? Porque elas acabam investindo, gastando o seu dinheiro de forma inadequada, tá? Quando elas estão gastando, elas estão pensando só em consumir, na vaidade que elas têm, né, naqueles desejos, aquelas coisas realmente que não vão levar a nada, né? Muitas vezes pensando em mostrar para os outros, né, aquilo que realmente elas não são. Então, elas querem comprar a melhor roupa, elas querem fazer isso, fazer aquilo para estar aí junto de algumas pessoas ou em algum grupo que elas acham que é conveniente. Mas se você tem que, na verdade, ó, só um detalhe, se você tem, na verdade, que comprar algumas coisas para aparecer melhor e fazer parte de algum grupo, saia disso. Porque esse grupo não é seu. O grupo seu é aquele que te aceita do jeito que realmente você é. Tá bom? Então você não precisa ficar comprando nada. E eu não vou entrar nesse mérito agora, mas comprar está, na verdade, ligado a preço. E valor está ligado àquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, se o seu grupo faz com que você compre, pode ter certeza que esse grupo não é bom. O grupo bom é aquele que, na verdade, te dá o valor. Valor esse que você não consegue através do dinheiro. E sim, só através daquilo que você é. Bom, mas o fato é então que você está gastando de forma desenfreada tentando provar alguma coisa para uma pessoa ou para um grupo. Bom, não vale a pena, mas enfim, faça o que quiser aí, o dinheiro é seu. Agora, o fato é que outras pessoas estão pensando em investir. E investir de forma ativa é quando você coloca o seu dinheiro numa determinada situação. Por exemplo, você compra um imóvel com a finalidade de vender e ganhar dinheiro. É um investimento que vai te dar um retorno ativo. Você vai alugar. Também é um retorno ativo, pode-se entender dessa forma, né? Mas também temos que entender que, assim, é ativo em qual o sentido? Ativo no sentido de que o dinheiro volta, mas volta em parcelas pequenininhas. Já com relação à venda do imóvel,
talvez volte aí um valor muito maior. Porque existe uma situação com relação a essas condições, situações que eu estou dizendo, que é, na verdade, não colocada dessa forma técnica. Mas eu só quero levar para você para estar ilustrando, mesmo que talvez de forma equivocada, tá? Então, entenda você que eu estou, na verdade, dizendo que esses investimentos são ativos porque o dinheiro retorna para você em cima do seu investimento. E você pode pensar em alguns investimentos passivos, a qual o dinheiro não volta de forma direta para você, volta de forma indireta. Por exemplo, quando você prevê que algum produto ou uma linha de produto, né, algo realmente vai sofrer aí mais impacto da inflação e você compra antes, você acaba fazendo uma compra premeditada, você está economizando. E essa economia pode ser tratada como passiva. Por quê? O dinheiro não vem para você de forma direta, mas você deixa de gastar porque você tinha o capital e acabou fazendo uma compra programada, tá? Então, entenda, você que não tem muito conhecimento, tá? Quem tem conhecimento de realmente investimentos, coisa e tal, isso é para iniciantes, para começar a entender as ideias. Mas depois você vai ver que é um pouco diferente do que eu estou dizendo quando você começar a se aprofundar um pouco mais nas questões que estão envolvidas aí a investimento. Mas, de forma bem rasa, né, para que você comece aí, na verdade, a exercitar aí bons hábitos financeiros, eu espero que você entenda dessa forma. E depois você vai buscando conhecimento e vai mudando, acertando aí o que realmente deve ser acertado, tá? Bom, mas o fato é que, então, você pode sim fazer esses investimentos, você pode também, no final das contas, entender aí o que realmente é necessário para que você consiga viver aí uma vida mais simples. Não significa que seja uma vida sem conforto e sem comodidade, tá bom? Então, mas só significa que você vai viver uma vida com aquilo que realmente você está precisando. Bom, a partir do momento que você entendeu isso, que você muitas vezes acaba sendo promovida e passa a fazer menos, é porque você comprometeu muita coisa do seu salário, dos seus ganhos, você só tem uma renda, uma fonte de renda, então isso acaba complicando a sua vida, tá? Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que ganham menos e estão sempre desenvolvendo em paralelo com esse ganhar menos, com esse salário menor, estão sempre desenvolvendo bons hábitos. E eu conheci algumas pessoas, na verdade, que estavam sempre preocupadas aí em fazer uma economia. Então, por exemplo, eu quero me aprofundar nisso porque eu acho muito interessante. Então, pode parecer brincadeira, mas algumas pessoas que eu acabei pesquisando num trabalho que eu fiz, eu fui percebendo que elas criaram o hábito de economizar de forma inteligente. Então, assim, o que é economizar de forma inteligente? É não abrir mão de algumas coisas, mas fazer de forma inteligente. Por exemplo, você não precisa abrir mão de se alimentar para ficar com fome. Não, mas você pode se alimentar de forma inteligente. Então, para aquelas pessoas que ganham pouco, e eu sei que são aí uma quantidade considerável de pessoas no Brasil, né? Então, olha só, por exemplo, aquelas pessoas que moram num espaço que tem lá um pedacinho de terra no quintal, por exemplo. Então, nesse pedacinho de terra do quintal, eles iam lá e plantavam alguma coisa. Plantavam alguma coisa que pudesse alimentá-las, de certa forma. Né? Então, existe um monte de culturas aí, né? É só você pesquisar aí na internet como plantar, o que fazer e tal. E, enfim. Daí, então, eles tinham essa horta, eles não deixavam luz acesas por durante o dia. Por durante a noite, eles utilizavam a energia de forma inteligente, nada de banho longo, nada de deixar aí nenhum aparelho elétrico consumindo muita energia por muito tempo.
né? Evitavam ferro de passar roupa, utilizavam uma vez por semana para não ficar ligando todos os dias. Isso fazia com que elas, na verdade, estivessem economizando, sempre de olho na luz e na água, né? Pouco tempo de chuveiro, porque você economiza na energia, mas também economiza na água. Com relação àqueles que tinham máquina de lavar, uma vez só na semana também, né? E daí, então, a hortinha, a economia da energia, a economia da água, muitas vezes reaproveitando a água, né? Batiam a roupa ali no tanquinho, pegavam aquela água, colocavam num balde, utilizavam aquela água para fazer ali alguma limpeza de calçada, né? Enfim, de alguma parte ali do quintal que tinha um piso, um cimentado, utilizavam aquela água para, de certa forma, tirar a poeira. Então é uma forma inteligente de realmente fazer aí uma diferença. Com relação à alimentação, faziam também assim um verdadeiro malabarismo, né? Utilizavam bastante a polenta, né? Porque é um alimento barato. E daí então, mas ninguém aguenta comer polenta todo dia. Eu quero ver não. Se você fizer de forma inteligente, você faz um caldo de frango, você faz aí uma salsicha, você faz. E se você, na verdade, dividir isso em frações pequenas para que todo mundo sinta, na verdade, aí, né, o prazer de se alimentar com uma refeição diferente todos os dias, pode ter certeza que as pessoas vão comer até com mais prazer. Né? Imagine aquilo limpinho, um dia você faz uma salsicha, um dia um caldo de frango. Então, eu sei que a situação é difícil, mas você não precisa fazer um frango inteiro. Estamos falando de uma polenta com frango e um arrozinho, né? Um ovo para cada um. Quer dizer, perceba que isso faz toda a diferença. Né? Um pedaço de linguiça para cada um, quando era realmente feito, né, uma linguiça. Então, é tudo muito regrado, porém de forma inteligente. Né? Uma sopinha de arroz com feijão. Mas isso é bobeira, porque eu vou abrir mão de algumas coisas, não sei o quê. Você tem que entender que para você melhorar a sua vida, você precisa abrir mão de algumas coisas. E assim, não é sofrer, mas é se limitar aí a ter algumas ações, alguns comportamentos, até que você consiga ter uma vida melhor. Mas para que você tenha uma vida melhor, você precisa entender que você precisa tomar aí um conjunto de ações. E o que eu estou falando com relação à questão da alimentação é algo que você pode usar a sua criatividade. Por exemplo, faça lá o almoço, mas na hora da janta, por exemplo, a gente vai tirar, vamos almoçar um pouco mais tarde, a gente não vai jantar, né? Mas isso não é legal, não sei o que. Tá bom, não é legal, mas eu vou dizer para você que eu mesmo fiz isso por durante bastante tempo. E a minha família teve que fazer isso por durante bastante tempo e ninguém morreu. Pelo contrário, estamos bem vivos e é porque, na verdade, fizemos um esforço lá atrás que estamos conseguindo, na verdade, melhorar hoje, né? Então, assim, já houve algumas conquistas significativas, graças a Deus. Então, dentro desse contexto, é importante que você repense na sua vida. Esse conteúdo tem o intuito de fazer com que você entenda que muitas vezes as coisas não são da forma que você está vendo. Muitas vezes você está reclamando que não está conseguindo fazer porque você está administrando muito mal a sua vida. Então, assim, você não consegue fazer ganhando um valor considerável e outro está fazendo muito ganhando pouco. Por quê? Porque usa a inteligência. Porque está o tempo inteiro pensando nas oportunidades, né? Então, eu até me recordo, né, de algumas pessoas dessas que eu estou dizendo que estavam economizando na luz, na água, né, plantando alguma coisa no quintal. Por quê? Você está plantando, você mantém o quintal limpo. De qualquer forma, você tinha que limpar ali, você tem um pedacinho de terra, e você ainda planta alguma coisa que você pode, né, estar aí cultivando para que você use na sua mesa. Em alguns casos, as pessoas mais voltadas aí para cidades do interior, elas criam um franguinho, mas entenda, você precisa fazer as contas, não é criar porque você gosta, porque às vezes não dá realmente resultado. Você tem que entender que muitas vezes você vai criar um frango e pelo preço do milho, da ração aí na sua região, não vai compensar num espaço pequeno. Mas fulano de tal cria, tá, mas se cria num espaço maior é diferente, porque vai ciscar, coisa e tal, não sei o que, você vai acabar economizando na comida, tá? No trato realmente do animal, para que o animal tenha um bom desenvolvimento e você consiga, na verdade, ter carne, ter o ovo, né, do frango da galinha, no caso, né? Bom, mas também você não precisa estar criando nenhum tipo de animal para o consumo, você pode também, né, fazer o que eu estou falando. Vá atrás de ofertas, promoções no supermercado. Outra coisa,
procure comprar algumas coisas que estão na promoção. Por exemplo, você vai num determinado lugar e vê que o macarrão está com preço bacana, compre 10 de uma vez, né? Mas não coma os 10 depois, né? Aí depois você vai entender que um dia você pode fazer um macarrão, outro dia você pode fazer um arroz, enfim. Você pensar aí em ter na sua casa uma espécie de uma despensa também é uma iniciativa muito interessante, principalmente agora que as coisas estão subindo, porque você compra hoje e você não sabe se amanhã o preço vai estar realmente da mesma maneira. Né? Você aproveita ofertas quando você tem essa despensa, quando você cria esse hábito, tá? Então pense realmente nisso. Uma outra coisa também é você pensar que muita coisa, ao invés de descartar, você pode reaproveitar, tá? Então, às vezes você tem uma calça aí que tem um furinho, você pode pedir para alguém costurar e usar no serviço, ou nem, na verdade, costurar. Enfim, pense, aquele calçado que você pode estar reaproveitando, limpando direitinho, né? Que muita gente acaba deixando para lá e depois não consegue dar aquele talento. Mas pense aí, na verdade, que você pode fazer algumas adequações, tá? Então, eu tenho certeza que dessa maneira você começa a utilizar a sua criatividade. Acho que depois desse conteúdo já dá, né? Para começar aí a usar a sua criatividade a seu favor e entender que não é muitas vezes o que se ganha, é da forma a qual você está gastando, investindo, né? E com relação ao investimento, pense nisso. Ações que vão fazer com que você economize, você deixa de gastar. O dinheiro não está vindo de forma direta, mas você não gastou. Então, entenda que também é bom. Por quê? Porque quem economiza é claro que tem mais. É fato. Então, vamos lá, siga em frente, continue acompanhando os conteúdos, né? Compartilhe. E é claro também, não deixe de deixar o seu comentário e se inscrever aí no canal. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui!